A minha intenção aqui hoje é ensinar vocês, né, que estão aqui nessa live, como começar um negócio aí na casa de vocês com menos de R$100. Eu vou ensinar um passo a passo do que eu fiz para conseguir um negócio lucrativo com cookies aqui na cozinha da minha casa. Eu queria muito compartilhar isso com vocês. Tô muito feliz, é minha primeira live. Pessoal, eu queria saber também, conhecer um pouquinho melhor vocês, tá? Vocês já me conhecem, talvez aí pelo Instagram, já sabem um pouquinho da minha história, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre vocês, né? Que estágio vocês estão na relação profissional de vocês? Vocês caíram aqui nessa live só por curiosidade, porque acabaram vendo, mas não estão pensando em abrir um negócio no momento? Eu queria que, se vocês estivessem nesse estágio, queria que vocês colocassem aí no comentário o número 1, para eu saber, né, que vocês estão aqui nessa live mais por curiosidade, para saber da minha história, mas não estão pensando em abrir um negócio ou começar a vender cookies no momento. Não tem problema nenhum, tá? É só para eu entender em que estágio vocês estão. Agora, se você está pensando em abrir um negócio, começar a vender algo, mas ainda não sabe o que vender, coloca para mim, por favor, o número 2 aqui nos comentários, que aí eu vou saber que você já tem aí uma vontade de empreender, mas ainda não achou o produto ideal. E eu vou te mostrar nessa live qual é o produto ideal, tá bom? Agora, se você estiver num estágio, tá? Vamos lá. Se você estiver num estágio que você já trabalha no ramo da confeitaria, já faz bolo no pote, já faz ovo de Páscoa, mas quer introduzir aí no seu cardápio uma opção diferente, uma opção que não tem tanto na sua cidade, né? Uma opção mais lucrativa, coloca, por favor, o número 3, que aí eu vou saber que você já está nesse estágio em andamento, tá? Então eu consigo conversar com vocês de uma forma mais adequada, tá bom? Ó, bastante gente tá no estágio 2 aí, querendo começar um negócio novo, começar a vender algum produto, mas ainda não sabe qual produto é. Certo? Quem tá nesse estágio 2, eu garanto pra vocês que depois dessa live, vocês vão já sair com um produto em mente já pra colocar em prática. Gente, vamos lá. Quem entrou aí depois, né, do que eu falei, eu vou ensinar vocês nessa live a como criar um negócio lucrativo na cozinha da casa de vocês com menos de R$100, tá? Às vezes você fala, poxa, hoje em dia tá tudo tão caro, ela tá maluca, né, falando que a gente vai começar um negócio com menos de R$100. Mas eu consegui, e se eu conseguir, eu vou ensinar vocês um passo a passo para vocês executarem em qualquer lugar que vocês estiverem, e dá certo, e ele vai funcionar para vocês também, tá? Vamos lá. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu comecei, tá? De quais os problemas que eu tinha quando eu comecei. Desde criança, eu vejo ali na minha casa, minha mãe é confeiteira, então eu vejo na minha casa a Páscoa, na Páscoa a casa sempre cheia, né? Clientes chegando, saindo, então eu sempre gostei muito, né, dessa sensação aí de movimento, né, de empreender. Porém, eu não sabia que essa influência da minha mãe interferia tanto na minha trajetória, porque eu nunca fui boa, por exemplo, em fazer bolo, em decorar um bolo, em fazer algo mais que dependia de mais habilidades, né? Então, eu nunca pensei que eu fosse aí pro ramo da confeitaria. Eu segui a minha vida normal, como a maioria das pessoas fazem. Terminei a escola, fui para uma faculdade, terminei a faculdade, fui para um trabalho, né? Casei, tive filhos. Aí quando eu tive filhos, a ficha caiu um pouquinho assim pra mim. Eu falei, poxa, eu não quero um trabalho que eu saia de casa de manhã, volte pra casa só à tarde ou à noite, que naqueles momentos que meus filhos mais precisarem de mim, eu não vou estar ali presente, né, com eles. Então eu não queria isso pra minha vida. Aí quando meus filhos nasceram, eu parei de trabalhar por um período. E quando a gente para de trabalhar, por mais que eu queria muito isso, né, e sabia que eu ia ter que abrir mão de várias coisas, é muito complicado para a mulher abrir mão de algumas coisas, né, que a gente já tá acostumada a ter. A gente abrir mão ali de fazer uma unha, de arrumar um cabelo, de comprar uma roupa, de dar algo ali melhor para os nossos filhos.
Então, esse período foi muito complicado pra mim. Eu falo até pro meu marido, a gente conversa sobre isso, que se eu tivesse uma pessoa nesse período que tivesse me ensinado, né, um passo a passo de como eu consegui ganhar uma renda extra ali dentro da minha casa, perto dos meus filhos, eu teria, assim, evitado muitos problemas. Porque a questão do financeiro, ela te dá muitos problemas, né? Você acaba, às vezes, brigando mais com seu marido, tendo menos paciência com seus filhos, com a autoestima baixa. Então, assim, por mais que a gente sabe que quer ficar mais tempo com eles, a gente também precisa de uma renda, né? Hoje em dia é muito caro, né? Ter as coisas, ter um filho, só um na casa trabalhar às vezes não dá conta. Então, foi um período muito difícil que eu passei por muitos problemas, que eu acredito que muitas de vocês também já devem ter sentido isso, tá? Então, se eu tivesse uma pessoa que me explicasse um passo a passo de como conseguir trabalhar ali da minha casa, teria dado muito certo já e eu teria evitado muitos problemas, certo? Aí, meu marido trabalhava na época viajando. Ele viajava na segunda, voltava só na sexta-feira. E isso começou já a não fazer mais sentido pra gente, porque as crianças começaram a ficar mal, o nosso casamento começou a ficar complicado também, essa distância da rotina. E aí a gente decidiu que ele ia voltar pra Bebedouro, né? Ele não ia trabalhar mais viajando, pra isso ele ia buscar um emprego aqui na cidade. E aí nesse período eu comecei a falar, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa, né, pra ajudar na renda de casa, porque eu sabia que se ele voltasse, o salário dele ia cair bastante. Então eu pensei, bom, eu vou pensar em alguma coisa pra fazer, ou um trabalho. Nessa época, eu trabalhava como voluntária em uma instituição daqui da minha cidade. E aí, trabalhando lá, tudo, elas me ofereceram uma vaga de eu trabalhar fixa, tá, nessa instituição. E eu ganharia R$600 para trabalhar meio período. Quando eu recebi essa proposta, foi um misto, assim, de alegria com tristeza, porque eu pensava, poxa, R$600 vai ajudar em casa, porém, eu vou trabalhar das 7 da manhã ao meio-dia. E aí, eu não vou conseguir, às vezes, levar os meus filhos com tranquilidade para a escola e não ia conseguir nem buscar, porque eles saíam 11h20. Aí eu comecei a pensar, falei, nossa, não é isso que eu quero, mas eu preciso fazer algo para conseguir essa renda, porque se eu não encontrar algo, né, para fazer uma renda, assim que o Rafa voltar para Bebedouro, eu vou precisar trabalhar nesse lugar mesmo. Então foi quando eu comecei a fazer um pó solúvel de cappuccino. Não sei se quem tá aqui nessa live lembra dessa época. Eu desenvolvi uma receita de cappuccino, que é a receita que a gente utiliza até hoje aqui na nossa loja. E comecei a vender esse pó solúvel de cappuccino para algumas amigas, para a família. Minha tia ajudava bastante, levava lá para as amigas do hospital. A minha mãe ajudava a levar para as clientes dela. Meu pai revendia num negócio que ele tinha aqui na cidade. Então todo mundo começou a me ajudar a vender esse pó solúvel para cappuccino. Mas aí eu pensei, poxa, só o pó solúvel para cappuccino não vai dar o valor, né, que eu quero ali para o mês. E é um produto muito sazonal, não é todo mês que vai vender bastante pó para cappuccino. Aí foi quando eu pensei em desenvolver um produto que vendesse o ano todo. E comecei a pesquisar receitas do cookie na internet. Comecei a testar várias receitas para desenvolver esse produto, né? E foi quando eu comecei esse negócio na cozinha da minha casa, com menos de R$100, com os equipamentos que eu tinha. Na época eu tinha uma batedeira bem simples, assim. Hoje a gente tem uma estrutura muito maior, claro, mas quando eu comecei era uma batedeira simples. Eu não tinha uma assadeira específica para cookies, era uma assadeira que tinha o fundo removível, eu virava ela ao contrário para assar. Então foi quando eu comecei ali, por um motivo de necessidade, um negócio lucrativo na cozinha da minha casa com menos de R$100. E assim, eu vejo que as pessoas cometem alguns erros no começo, sabe? Alguns erros que podem mudar totalmente o futuro do seu negócio. Quando a gente não enxerga como um negócio desde o início, isso é um problema muito grande. Às vezes você fala assim, eu nem sei quanto eu vendo direito, o dinheiro que entra eu já pago uma conta de energia, eu já pago uma conta de água. Então você não leva o seu negócio a sério, né? Você não leva o seu... Por mais que você tá dentro da sua casa vendendo um produto,
você tem que separar as coisas. Olha, isso aqui é o estoque do meu negócio, né? Isso aqui é a despensa da minha casa. Então, um erro grande que as pessoas cometem no início é não separar as coisas, né, adequadamente e é não enxergar já como um negócio desde o início, né? Porque se desde o início você não confia no seu negócio, ele tende a dar errado, né? Então, a confiança e você enxergar ele como um negócio desde o início é muito importante, tá? Isso eu, desde o começo, sempre busquei olhar dessa forma para Home Cooks. Outro erro, tá? Que as pessoas cometem bastante e que eu me esforcei muito, assim, para não cometer, foi a gente não escutar o cliente. Às vezes você fala assim, eu vou trabalhar das 2 da tarde às 5:30. Tá, beleza que você consegue adequar o negócio ali à sua realidade. Só que horário o seu cliente mais quer que você esteja aberto para atender ele, sabe? Que horário que o seu cliente tá querendo uma sobremesa? Então, tá sempre escutando o cliente. Que horas eu mais recebo pedidos no WhatsApp? Então, isso também é um erro que as pessoas cometem no começo e pode também mudar totalmente o resultado que você vai ter, né? Eu faço bolo, eu recebo mais encomendas de final de semana, mas eu trabalho só de segunda a sexta. Então, se você não quer ter um resultado ruim, tente evitar esses erros, tá? Outro erro também é uma questão de embalagem, né? Eu sei que hoje em dia as coisas estão bem caras, mas assim, investir numa embalagem pode até ser simples, mas uma embalagem compatível com o seu produto, uma embalagem que quando chega lá para o cliente, ele vai entender que você pensou nele, sabe? Que você embalou com carinho, com amor, com cuidado. Então isso faz toda a diferença. É um erro muito grande você deixar a embalagem como algo que não tem importância, né? Porque por mais que é a parte final ali do seu processo de produção, a embalagem ela é muito importante, né? Como esse cookie vai chegar na casa do seu cliente é muito importante. Eu falo para as meninas aqui da loja, sempre repito isso assim para elas. Quando você embala um cliente, quando você embala um produto, você tem que pensar como esse cliente vai receber esse produto, né? Então, assim, imagina você recebendo esse produto. Você vai gostar da forma que ele foi apresentado? Então, é um erro muito grande não se preocupar com a forma que o seu produto é embalado, certo? Vocês estão bem? Estão conseguindo acompanhar? Eu tô falando muito rápido, muita coisa ao mesmo tempo. Queria que vocês me dessem aí um retorno, um feedback. Gente, eu vou dar continuidade então, tá bom? Esse tema que eu vou falar agora, se vocês quiserem até pegar um papel e uma caneta e um lápis para anotar, porque é um ponto assim muito importante. É um ponto que hoje, depois, né, de tudo que eu passei, porque enquanto a gente está vivendo o processo, a gente não consegue talvez refletir tanto sobre. Mas depois que a gente passa por algumas etapas, a gente consegue olhar para trás e enxergar e fazer uma reflexão, né? Pelo menos eu sou assim, eu gosto de ficar olhando para trás e refletindo também o que passou e aprendendo com aquilo. Então, assim, hoje eu enxergo que o meu negócio teve 4 pilares fundamentais. Foram 4 pilares que eu utilizei de forma talvez ali nem pensada, sabe, especificamente, mas foi o que fez o meu negócio dar certo, tá? Esses 4 pilares foram muito importantes e eu queria que vocês anotassem e aplicassem aí também no negócio de vocês. O primeiro pilar foi a receita. A receita, ela é algo muito importante, claro, né? E é algo que se eu não tivesse focado em desenvolver uma receita que eu sabia que ia agradar muitos clientes, o negócio não teria dado certo. Então, assim, a receita, você saber os ingredientes adequados, as condições adequadas de cada ingrediente, onde eu armazeno, se ele fica na geladeira ou não, quanto a proporção de açúcar, a proporção de manteiga, a proporção de farinha, né? Essa proporção ideal da receita fez muita diferença. Então ele é um pilar super importante para as pessoas saberem o que vai, né, na receita dos cookies. Outro pilar super importante foi o modo de fazer. Não adianta nada eu ter a receita, mas eu não saber como desenvolver essa receita.
Então existem vários segredinhos, né, na hora de desenvolver essa receita que fazem também total diferença. Às vezes fala assim, ah não, é simples, é só pegar a receita na internet e fazer que dá certo. Gente, eu já recebi muita mensagem de gente que tentou fazer o cookie em casa e não fica igual, não adianta, ele não fica igual. Foi algo assim, realmente foi um presente que Deus me deu, essa receita. E depois de muito esforço, depois de muitas alterações, eu consegui chegar no ponto que eu queria, no modo de fazer que eu queria. E fez total diferença também no sucesso da Home Cooks. Eu vou passar para vocês um vídeo que eu recebi de uma cliente. Ela tentou fazer o cookie na casa dela. E eu vou mostrar o resultado, tá? Que deu. Calma aí que eu vou tentar colocar aqui para vocês, compartilhar a tela. Esse vídeo foi uma cliente que me mandou, tá? E ela me mandou e autorizou eu postar. Que ela é nossa cliente, assim, desde a época que eu fazia cookie em casa, ela gosta muito dos nossos cookies e ela tentou fazer na casa dela. Então, assim, não é só sobre a receita, né? É o modo de fazer, é um passo a passo, né? A formação que a gente vai dar pra vocês é um passo a passo que, assim, qualquer pessoa vai conseguir desenvolver a nossa receita, tá bom? Porque tem pilares bem definidos, né? Então, o primeiro pilar a gente falou da receita, o segundo pilar o modo de fazer, o terceiro pilar é a forma de apresentar esse produto para o cliente, é a forma que você vai entregar esse produto, é o cuidado e o carinho que você vai colocar naquilo que você está fazendo, né? É um bilhetinho escrito à mão. No começo a gente utilizava muito isso para captar clientes e fidelizar clientes. Porque eu falo assim, a gente vendeu uma vez só, é fácil, né? Agora, o mais empolgante para quem trabalha com vendas, vocês sabem disso, é quando o cliente compra de novo, né? Então, assim, ele comprou uma vez, beleza, ele ficou curioso, viu no Instagram, viu uma foto, enfim. Mas quando ele compra de novo, aí prova que o seu produto é bom mesmo. Então, é esse cuidado para você fidelizar o cliente, sabe? Para ele se manter ali, comprando de você com frequência, porque é isso que vai te dar o resultado, é isso que vai te dar um faturamento legal. Então a gente escrevia bilhetinhos à mão em cada pedido. Não sei se quem tá aqui nessa live é dessa época. Eu escrevia um a um. Tem um bom dia, tem um dia doce, que seu dia seja doce. Então, assim, esse terceiro pilar do cuidado de como entregar esse produto também é muito importante, tá? O quarto pilar, que também é extremamente importante, são as estratégias de marketing que a gente utilizou e que a gente utiliza até hoje, né? Uma boa foto, um Instagram legal, um feed legal, você ter uma lista de transmissão que você se comunica com os seus clientes ali, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, para mandar uma promoção, para mandar um bônus de aniversário, né? Então, eu era dessa época, muito legal receber produto assim, eu lembro. A gente sempre teve muito cuidado com os nossos clientes em relação a isso, né? Por mais que a gente possa até cometer erros, alguma coisa ali, mas o nosso foco sempre foi entregar um produto de qualidade, de uma forma que o cliente se sinta esse carinho, né? Então a gente sempre se preocupou muito com isso. E esse quarto pilar é sobre as estratégias de marketing que a gente utiliza, né? Hoje em dia todo mundo vê rede social, todo mundo olha o WhatsApp. Então, assim, a forma que você se comunica no online também é muito importante. O tipo de foto que você posta, o tipo de conteúdo que você manda para os seus clientes no WhatsApp. Então, isso também é muito importante, certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que querem que eu repita ou que não ficou claro, talvez, da forma que eu falei? Podem escrever aí pra mim, tá bom? Resumindo aí um pouquinho do que eu falei na live, pra quem talvez entrou depois. Essa live vai ficar salva, tá? Mas às vezes você entrou depois, eu vou fazer um resuminho de como eu comecei, né, a fazer os cookies na cozinha de casa, de que é possível você começar um negócio com menos de R$100, com os equipamentos que você tem, com o forno que você tem. Então, eu contei um pouquinho da minha história
para inspirar vocês a saírem aí da zona de conforto, a buscarem um negócio novo, para quem quer buscar um negócio novo, ou para vocês introduzirem um produto novo já no cardápio de vocês, caso vocês já sejam do ramo da confeitaria. E contei um pouquinho da minha história, contei também um pouquinho dos erros que a maioria das pessoas cometem no início, né? Misturar ali a questão, o dinheiro do negócio com o dinheiro de casa, o estoque do seu negócio com o estoque da sua casa. Então, alguns erros que as pessoas cometem no início e que eu já passei a dica para vocês não cometerem. E vamos lá. Adorava ser cobaia dos primeiros cookies. Gente, as primeiras fornadas não saíam perfeitas de forma nenhuma, né? Saíam cada hora de um jeito. Então, assim, mesmo essas primeiras fornadas, as pessoas compravam pra me ajudar, sabe? Meu marido chegava em casa do trabalho e falava: ih, vendeu algum cookie hoje? E às vezes eu não tinha vendido nenhum, entendeu? Então ele ia lá e comprava um cookie meu e nem era tão bom, mas ele comprava mesmo assim pra me ajudar, meu irmão, enfim, muita gente ajudou nesse começo pra eu não desistir, sabe? Pra eu continuar até chegar na receita que eu queria. Quanto tempo demorou até você perceber que já tinha uma boa renda com cookies? Gente, na minha primeira Páscoa, assim, eu percebi, eu falei, poxa, o negócio dá certo. Eu vendi R$6.000 na cozinha de casa em menos de 4 meses que eu tinha começado, assim. Na primeira Páscoa, eu faturei R$6.000. Então foi onde eu falei, eu vou investir nisso mesmo, porque vai dar certo. E eu era dessa época. Gente, é praticamente isso. Tem mais, também eu falei sobre os pilares, então se vocês quiserem reassistir essa live pra escutar novamente esses pilares, tá bom? Se você tá aqui desde o começo, eu garanto que você aprendeu muita coisa de que, assim, se eu tivesse tido, né, uma Bruna aí na minha vida nesse começo, eu teria evitado muitos problemas. Então se você tá aqui desde o começo, eu garanto que você já aprendeu muita coisa. E se você quiser também, tá, ter acesso a mais aulas como essa, ficar sabendo em primeira mão tudo que tá vindo por aí, eu vou pedir pra vocês entrarem no link da minha bio. Lá no link da minha bio, vocês vão entrar num link de um grupo VIP de WhatsApp, tá? Nesse grupo VIP de WhatsApp, lá eu vou postar todos os conteúdos exclusivos, todas as lives em primeira mão, todo o andamento aí de como vai ser essa formação de cookies para quem tá disposto a fazer, para quem tá disposto a transformar a sua vida dentro da sua casa, com baixo investimento. Então lá eu vou postar tudo de forma exclusiva, tá? A internet aí a gente fala, às vezes, eu vejo pelo Instagram mesmo. Mas às vezes a gente não dá conta de consumir todo esse conteúdo que é apresentado pra gente no Instagram. Então nesse grupo VIP do WhatsApp eu vou dar uma atenção muito mais especial. Eu vou conseguir conversar com vocês de forma mais próxima, né? E deixar vocês avisados de todos os passos aí para nossa formação de cookies. Eu queria muito agradecer vocês. É a nossa primeira live. Em breve terão muitas outras. Agradecer para quem tá aí com a gente desde o começo, para quem admira o nosso trabalho, para quem é cliente, para quem tá confiando em mim, né? Para ensinar vocês um passo a passo do que eu fiz para conquistar, né, a marca, chegar onde chegou. E eu garanto para vocês que se eu conseguir, eu vou conseguir passar para vocês esse passo a passo, esse método, e vocês também vão conseguir, independente aí de que cidade vocês estão, eu vou conseguir ajudar vocês também. Gente, vou deixar salva a live. Um bom final de manhã para vocês, são 10h30 da manhã. Um bom final de manhã, um bom almoço para vocês e podem contar comigo, tá bom?